O arco de Wano acabou recentemente no mangá e com isso tivemos uma grande mudança nos níveis de poder de One Piece. Personagens super apelões supostamente morreram, outros finalmente revelaram seus poderes e alguns tiveram upgrades simplesmente absurdos. Com tantas mudanças, era necessário atualizar o ranking de poder One Piece e foi o que eu fiz. No vídeo de hoje eu mostro pra vocês meu top 10 personagens mais fortes de One Piece atualmente no mangá versão 2022. Deixe seu like se não é inscrito e se inscreve no canal. E antes de começar a lista, vamos para algumas ressalvas. Primeiro de tudo, a lista vai considerar apenas os personagens vivos de One Piece, ou seja, nomes como Rod, Barba Branca, Oden e outros que já morreram estão fora da lista. Não foi confirmado, mas algumas pessoas acreditam que Big Mom e Kaido morreram no final de um ano. Eu particularmente acho que os dois estão vivos, mas para deixar a lista um pouco diferente das outras, eu considerei que os dois realmente morreram um ano e portanto estão fora da lista também. Nessa lista eu vou expor a minha opinião pessoal mediante argumentos, então alguns personagens que não mostraram seus poderes completamente, mas provavelmente são monstros, eu incluí aqui. Tudo entendido? Vamos começar pelas menções honrosas. Monkey D, Garp, Sengoku, Buda. Garp e Sengoku foram os dois marinheiros mais fortes da história e os grandes nomes da marinha na Era de Ouro da Pirataria. Monkey D. Garp fez história ao ser o único marinheiro que fretou Gold Roger de igual para igual. Por conta disso, ele foi convidado a assumir o cargo de almirante de frota várias vezes, mas recusou por não querer abdicar da sua liberdade. Ao seu lado temos Sengoku Buda. Apesar de ser subestimado por parte da fandom, fato é que Sengoku foi um monstro no seu auge, sendo reconhecido pelo próprio rei dos piratas como um oponente à altura. Comparado a Garp em termos de poder e conhecido por sua inteligência, Sengoku foi almirante de frota da marinha por vários anos. Apesar de estarem quase aposentados, Garp e Sengoku são altamente respeitados na marinha, sendo símbolos de força e liderança para a nova geração da organização. Silvers Rayleigh. Um dos grandes nomes da história da pirataria, Rayleigh foi o imediato do lendário Gold Roger. Conhecido mundialmente como Rei das Trevas, Rayleigh foi um dos homens mais fortes da Era de Ouro em seus tempos áureos, comparado ao próprio Roger. Mestre na esgrima e no uso de haki, Rayleigh se aposentou da pirataria há muito tempo, mas aos 78 anos ainda causa terror a pelotões inteiros de marinheiros, tamanha sua fama e poder. Ben Beckman. Ben Beckman é o imediato dos piratas do Ruivo. Não sabemos nada sobre ele, tirando o fato dele possuir o maior QI de todo East Blue, mas ser o segundo no comando do bando de Yonkou mais equilibrado do anime inteiro já é um indicativo do quão monstro ele deve ser, pois até ao próprio Shanks Ben Beckman já foi comparado. Fora que, na minha opinião, ele é o comandante de Yonkou mais forte de One Piece. Insama. Insama é o líder secreto do governo mundial, sendo ele o rei do mundo. Insama reina absoluto sobre o mundo inteiro por séculos. Não sabemos praticamente nada sobre ele ou ela, mas para mandar numa organização tão grandiosa como o governo mundial, no planeta todo por tanto tempo, a probabilidade de Insama ser um monstro é grande. Começando a nossa lista, em 10º lugar, Trafalgar Law e Eustace Kid. Kid e Law são os dois integrantes de maior destaque da pior geração. Conhecido pela sua violência e crueldade, Eustace Capitão Kid é o capitão dos piratas Kid. O poder da sua fruta permite controlar metal ao bel prazer e até mesmo manipular as forças atrativas e repulsivas do magnetismo. Ele possui todos os tipos de haki, mas não demonstrou nenhum deles até então. Trafalgar de Waterlaw é o capitão dos piratas Hearts. Munido de uma grande inteligência, Law é portador da nomeada fruta mais poderosa do mundo, a Opi Opi no Mi, que lhe permite fazer praticamente o que quiser em suas salas de cirurgia, as Room. Rivais ferrenhos na busca do One Piece, Law e Kid se aliaram um ano e fizeram história ao derrotarem Yonkou Big Mom, feito esse que me fez colocá-los nessa lista na mesma posição. Apesar de não terem sido considerados Yonkou após o ano, a dupla recebeu a mesma recompensa de Luffy e superaram a recompensa de Barba Negra, fato que os coloca em nível semelhante aos dos próprios imperadores, sendo portanto dois dos piratas mais fortes vivos atualmente e candidatos ao título de Rei dos Piratas. Em 9º lugar, Issho Fujitora e Aramaki. Temos aqui os dois novos almirantes que foram escolhidos na seleção mundial no time skip. Conhecido como Tigre Roxo, Fujitora é usuário da Zushi no Mi, a fruta da gravidade. Com ela, o almirante consegue controlar as forças gravitacionais, podendo inclusive invocar um meteoro gigante. Fujitora é um dos melhores espadachins do mundo, sendo capaz de enfrentar Roronoa Azor em igualdade
e um dos melhores usuários de haki da observação de One Piece. Por ser cego, Ichigo refinou tanto o uso do seu haki da observação que compensou a sua falta de visão. Não é confirmado, mas provavelmente Fujitora atingiu a versão avançada do haki da observação, podendo sentir a presença das pessoas sem de fato enxergar. Colega de Fujitora, Touro Verde foi por muito tempo um dos personagens mais hypados e misteriosos de One Piece, até ser finalmente apresentado em um ano. As habilidades de Aramaki derivam da sua Akuma no Mi, a Morimori no Mi, que o torna um homem-planta. Uma de suas habilidades mais perigosas permite drenar a energia vital do oponente através de seus galhos. Muito provavelmente, o rap de geral acabou depois de ver ele arregando para o Shanks. Mas fato é que se ele comprasse briga naquele momento, ele enfrentaria de uma vez um Yonkou e o bando mais equilibrado de One Piece. Numa dessas, nenhum Akainu almirante mais forte entraria de cabeça. Os dois ficam nessa posição um pouco mais baixa, pois eu acredito que os almirantes que surgiram após o time skip são mais fracos que a formação original de Marineford. Em oitavo lugar, Borsalino Kizaru. Kizaru foi o único remanescente da formação clássica dos almirantes formados por ele, Akainu e Aokiji. Borsalino comeu a logia Pika Pika no Mi, se tornou um homem-luz. Além de se transformar em luz, Kizaru pode se mover na velocidade da luz, sendo portanto o personagem mais rápido da história de One Piece. Apesar de ser considerado o mais fraco do trio original, Kizaru não deve em nada seus antigos companheiros. Quando o governo e a marinha decidiam quem seria o novo almirante de frota, Kizaru foi desconsiderado simplesmente por sua personalidade lerda e neutra, pois poder proposto ele tinha de sobra. Os seus chutes são tão potentes que podem arremessar seus adversários a vários quilômetros em milésimos de segundo. Prova da sua força é que, mesmo sendo um cara completamente mongol, Kizaru é extremamente temido nos mares. Apenas a sua presença já é o suficiente para apavorar os piratas fracos e fazer os grandes nomes da nova geração fugir. A aparição de Kizaru, assim como a de todos os marinheiros em Wano, foi discreta, mas ele levantou o hype da fã ao se voluntariar para enfrentar Kaido e Big Mom. Provavelmente Kizaru seria derrotado, mas essa confiança reflete no poder monstruoso do Momo Amarelo. Em sétimo lugar, Monkey D. Luffy. O arco de Wano foi um verdadeiro divisor de águas para o Luffy. No País dos Samurais, o Chapéu de Palha recebeu o que para mim foi o maior power-up da história de One Piece. Após ser derrotado por Kaido e enviado para a prisão de Udon, Luffy treinou com o vovô Ryogoro e simplesmente aprendeu a usar as versões avançadas de todos os 3 tipos de haki. A capacidade de ver o futuro, golpes que penetram o corpo do adversário e o melhor de todos, a habilidade de causar dano sem ao menos tocar no adversário. Na guerra de Onigashima, Luffy quebrou todas as barreiras e finalmente despertou a sua fruta, adquirindo assim o Gear 5. Nessa nova forma, o Chapéu de Palha consegue fazer praticamente o que quiser. Com todos esses upgrades, Luffy conseguiu o feito máximo de derrotar Yonkou Kaido. Tudo bem que Kaido já estava cansado depois de tantas lutas e isso favoreceu o Luffy, mas não tira o mérito do nosso Mugiwara ter vencido sozinho a criatura considerada invencível no X1. Fato esse que o coroou um dos novos Yonkou. Essa posição certamente é a mais polêmica da lista, já que alguns ainda põem o Luffy abaixo dos almirantes e outros já o consideram como mais forte atualmente. Eu, nesse momento, vou usar o meio termo. Para mim, ainda não dá para considerar o Luffy mais forte, pois apesar de ter adquirido um poder absurdo em um ano, Luffy ainda não dominou completamente. Por outro lado, não podemos esquecer que, mesmo inexperiente, Luffy venceu, na minha opinião, o Yonkou mais forte de todos. A ponto de comparação, quando Kizaru só se voluntariou para enfrentar o Kaido, Luffy venceu ele, sendo esse o motivo de ter colocado ele acima do almirante. Em sexto lugar, Kuzan Aokiji. Conhecido como Fazão Azul, Aokiji até o time skip era um dos 3 almirantes da marinha, provavelmente é um dos marinheiros mais fortes da história. Ele é usuário da Rie no Mi, a fruta do frio, que o permite congelar quase tudo. Nos seus tempos como marinheiro, Aokiji foi um dos homens mais fortes e influentes da organização. Ele sempre foi reconhecido pela sua força, sendo conhecido como recruta monstro no começo de sua carreira na marinha. Tamanho era o seu poder e influência, Aokiji foi escolhido por Sengoku para suceder o cargo de almirante de frota, mas só não o exerceu pois perdeu para Akainu na luta de Punk Hazard e tornaria o vencedor o novo almirante de frota. Fato é que, apesar de ter perdido, Aokiji lutou por 10 dias seguidos contra o principal counter da sua fruta e provavelmente só veio a tombar devido à exaustão, o que comprova sua força e resistência absurdas. Atualmente, Aokiji está sendo discreto na história. A única coisa que sabemos é que, após desertar da marinha, ele se aliou ao Barba Negra. Kuzan ainda não lutou depois do time skip, mas mesmo sem uma perna, é inegável que ele continua um monstro, a ponto de botar um dos Chichibukais mais fortes para correr. Em quinto lugar, Dracula Mihawk. Considerado o melhor espadachim do mundo, Mihawk é um dos personagens mais fortes de One Piece. Extremamente temido pela sua força, Olhos de Falcão é portador da lendária espada Yoro. Apenas o manuseio da sua espada é capaz de gerar rajadas de ar cortantes.
Ao pôr um pouco mais de força em seus golpes, Olhos de Falcão pode até mesmo partir uma geleira ao meio. Além de suas habilidades fenomenais como espadachim, Mihawk aparenta ser um exímio usuário de haki do armamento e observação. Ele é um dos poucos espadachins do mundo que conseguiu revestir sua espada com o haki do armamento permanentemente, tornando a lâmina dela negra, aumentando assim a sua durabilidade. Mihawk é conhecido como Olhos de Falcão, o que indica uma capacidade visual bem apurada de espadachim. Antes de desenvolver o personagem completamente, Eiichiro Oda, o criador de One Piece, queria dar para ele o apelido de Clarividente, mas trocou para Olhos de Falcão. De qualquer forma, dá para perceber que Oda planejava desde o início destacar a visão de Mihawk, e assim fez. Para mim, isso é um grande indício de que Mihawk é um exímio usuário de haki da observação. Não vimos Mihawk mostrar tudo de si ainda, mas tudo leva a crer que ele está no mesmo patamar dos Almirantes e Yonkous e por isso fica na 5ª posição. Em 4º lugar, Barba Negra. Macho de Teach é um dos maiores vilões da história de One Piece. Usando apenas a inteligência e muita covardia, Barba Negra foi de um mero tripulante de uma das divisões do Yonkou Barba Branca a um dos 4 piratas mais fortes e influentes do mundo. Até o arco de Marineford, Teach era usuário da Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Com ela, Yonkou se tornou a personificação da escuridão, podendo engolir qualquer coisa e, sobretudo, anular o poder de todas as Akuma no Mi. Por causa dessa habilidade, a Yami Yami no Mi é considerada a logia mais forte e uma das frutas mais perigosas do anime inteiro. Na Guerra de Marineford, Barba Negra, através de um método desconhecido, conseguiu comer a fruta do Barba Branca, a Gura Gura no Mi, e sair vivo, sendo o único humano vivo com 2 Akuma no Mi. Com o poder de mergulhar absolutamente tudo nas trevas e causar terremotos, Barba Negra ascendeu ao título de Yonkou. Teach não é um lutador muito habilidoso, sendo às vezes até imprudente em combate. Apesar desse comportamento, ele possui uma força física muito elevada e uma resistência que beira o ridículo. Atualmente, Barba Negra ainda não atuou na história, mas é de se imaginar que hoje ele seja um dos personagens mais fortes de One Piece. Em 3º lugar, Sakazuki Akainu. Abrindo o pódio da nossa lista, temos o atual almirante de frota da marinha. Conhecido como Cão Vermelho, Akainu é o usuário da fruta mais ofensiva do anime, segundo Oda, a logia Mago Mago no Mi, que o permite virar magma. Em Marineford, vimos o quão destrutivo é o poder dessa fruta. O poder da Mago Mago no Mi, aliado à personalidade cruel e violenta de Akainu, o torna um dos personagens mais fortes e perigosos de One Piece. Além de possuir uma Akuma no Mi poderosa, o almirante também mostrou ser usuário do haki do armamento avançado, quando bloqueou um ataque do próprio Barba Branca. Akainu se destacou bastante na Guerra de Marineford, por ter enfrentado Yonkou Barba Branca de frente, o que fez o governo mundial escolhê-lo para suceder Sengoku como almirante de frota. Sengoku escolheu Aokiji e os 2 almirantes batalharam por 10 dias numa luta que alterou o clima de Punk Hazard. Akainu venceu e arrancou uma das pernas de Aokiji, se tornando o novo almirante de frota. Atualmente, Akainu está desempenhando um papel mais administrativo na história. A expectativa da maioria é que Akainu está sendo guardado para ser um dos últimos vilões de One Piece. Portanto, é de se imaginar que Akainu se fortaleceu muito depois de Marineford. E agora, rapaziada, o primeiro e o segundo lugar da lista são 2 apostas minhas. Então, se você não gosta de ver altos chutes, pode encerrar o vídeo por aqui e deixar aquele like maroto. Em segundo lugar, Shanks o Ruivo. Capitão dos Piratas do Ruivo, Shanks é provavelmente o personagem mais hypado de One Piece. Nunca vimos ele lutar a sério, o máximo que chegamos a ver foi uma colisão com Barba Branca, que partiu o céu ao meio. Apesar de muitas incertezas, o fato é que Shanks é um monstro, caso contrário ele não seria um imperador. Mesmo não tendo revelado os poderes do Ruivo completamente, Oda já indicou várias vezes que Ruivo é um doce, se não o melhor usuário de haki do rei da história de One Piece. Ele mostrou ter uma espécie de versão avançada de haki do rei quando causou dano físico na proa do Moby Dick. Nessa cena também ficou implícito que Shanks mantém seu haki do rei ativado o tempo inteiro. Nos capítulos mais recentes do mangá, o Yonkou conseguiu paralisar o almirante da marinha Aramaki usando seu haki do rei. Detalhe que além de estar a vários metros de distância de Aramaki, foi dito que os almirantes são os homens com a maior força de vontade da marinha, o que aumenta ainda mais esse feito absurdo. Além de um monstro no haki, Shanks também é um exímio espadachim. No passado, eles se envolveram em diversos duelos com Drácula e Mihawk, que de tão intensos podiam ser ouvidos por todo East Blue. Foram inclusive esses duelos com Mihawk que tornaram Shanks famoso pelo mundo. Isso porque naquela época, Olhos de Falcão já era considerado o melhor espadachim do mundo, ou seja, se a perda do braço não afetou no manuseio da sua espada, Shanks provavelmente é um dos melhores espadachins de One Piece. Em primeiro lugar, Monkey D. Dragon. Temos aqui o personagem mais misterioso de todo One Piece. Dragon não tem feitos na obra, mal sabemos do poder dele, mas mesmo assim ele está aqui.
Muitos vão me achar um mero fanboy do Dragon, mas eu vou tentar justificar a minha convicção na força dele. Monkey Dragon é o líder supremo do Exército Revolucionário, a maior organização opositora do governo mundial. Por ser o chefe dessa grande organização, Dragon é considerado o homem mais procurado do mundo, título que muito provavelmente remete à sua recompensa, que deve ser muito alta. O revolucionário tem total autoridade sobre todos os membros do Exército Revolucionário, incluindo Sabo, Ivankov e os comandantes revolucionários. A ponto de comparação, Sabo, que é o braço direito de Dragon, conseguiu enfrentar um almirante de frente. Tendo em mente que é bem improvável Dragon ser mais fraco que seu imediato, acredito eu que ele pelo menos consegue lutar com o almirante sozinho. Outro indicativo do nível de poder de Dragon está na sua família. O revolucionário é filho de Monkey D. Garp e pai de Monkey D. Luffy, dois personagens que têm como forte a força bruta e o uso de haki. Eu acredito que Dragon, além de possuir uma força monstruosa que se aproxima de Garp em seu auge, deve ser um exímio usuário de haki. Por fim, uma das maiores teorias envolvendo Dragon diz que ele é usuário da Fruta do Vento. Essa teoria foi montada em cima do fato de uma ventania aparecer sempre que Dragon está em cena. Resumindo tudo, eu tenho a convicção de que Dragon é um proficiente usuário de haki, possui uma força monstruosa assim como os membros da sua família, e como é uma das frutas mais poderosas do anime, estando possivelmente despertada. Para mim, Dragon vai se revelar o personagem mais forte de One Piece da atualidade, sendo esse o motivo de eu escolher esse personagem por tantos anos, sendo esse o motivo dele ficar em primeiro lugar na minha lista. E esse foi o vídeo de hoje. Quem segue o canal deve ter reparado que já faz um mês que eu não posto vídeo, então tava meio sumido por conta da minha vida profissional, né? Mas eu consegui encontrar um tempinho para lançar esse vídeo para vocês. O canal não vai ter mais aquela frequência de vídeos tão grande, porque eu tenho que depositar bastante tempo no meu trabalho. Mas eu não vou abandonar. Na medida do possível eu vou estar postando vídeo toda semana. E é isso, gente. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou do ranking e o que mudaria nele. Um abraço, tamo junto, galera. Fala!